7 dicas para você falar em público. Na verdade, o que você não fazer quando você estiver se apresentando diante de um público. Reunião, apresentação de trabalho, apresentação de projeto, na faculdade, dando palestra, dando treinamento. Não importa qual contexto, essas dicas vão ser muito úteis para você. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje eu vou contar para você técnicas de oratória sim, mas eu vou contar 7 dicas para você mandar ver bem diante de um público, mas de forma negativa, ou seja, o que é para você não fazer. E lá vai, a primeira coisa para você não fazer é nada de falar com a mão no bolso. Ah, a pessoa tá lá falando em público, ela fica com a mão no bolso. Não. Nada de mão no bolso, nada de mão para trás, nada. Outra coisa, nada de fazer, nada de falar com o quadril caído. Olha que postura bonita, o ombro até cai, a cabeça cai tudo, nada. Postura adequada, mão no bolso, mão para trás, postura caída, não. Segunda coisa para você não fazer é passar mais emoção do que o seu público está esperando. Tem gente que acha bonita aí ficar fazendo palestra motivacional. Eu não gosto muito do tema palestra motivacional, não parece que é uma dosinha ali que a pessoa tomou de motivação e depois acaba logo. O certo mesmo é uma palestra que transforme, que gere o resultado. Mas enfim, tá na moda esse negócio. Aí a pessoa vai lá, ela quer falar em público e não importa qual é o contexto, e ela quer... Não. Adeque a sua estratégia ao público e ao resultado que você quer atender, que você quer atingir. Nada de ficar exagerando aí, passando mais emoção do que precisa para aquela ocasião. Terceiro ponto para você não fazer ao falar em público. Às vezes você tá falando e dá uma falhada na voz. Definitivamente não faça isso. Se você tiver com a sua voz um pouco comprometida, tome bastante água e durante a sua apresentação, orquestre momentos para você fazer pausas e poder tomar a sua água enquanto você dá um exercício, coloca uma música para a galera fazer alguma atividade, mas esse no meio da fala é péssimo. Quarto aspecto para você não cometer ao falar em público é ficar falando o tempo inteiro do conteúdo que você quer e você vai falando, vai passando conteúdo. É como se você estivesse vomitando, que nojo. É como se você estivesse vomitando o conteúdo aí nas pessoas sem saber se elas estão aprendendo aquilo ou não. Falar em público não é uma via de comunicação de mão única, é mão dupla. Você precisa trocar a experiência, trocar a comunicação. Mesmo que você não abra a oportunidade do público responder em voz alta, mentalmente o público tem que responder. E quando você faz isso, você gera na sua audiência aquele estado de super, ultra, mega conexão. Quer que eu fale mais sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu publico conteúdo para você sobre. Inclusive, tá gostando? Já deixa o seu like aqui para mim. Mais uma coisa para você não fazer. Quinto, até perdi as contas, gente. Quinto, por vida das dúvidas, eu vou falar 8, tá? Porque eu não sei se eu pulei a ordem ou não. Enfim, o que você não deve fazer ao falar em público é fazer muitos gestos enquanto você fala. Às vezes a pessoa se empolga, ela fala que é porque eu sou italiana e eu falo com as mãos, e ela fica falando o tempo inteiro. E ela fala e faz gesto. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer nada. Inclusive, isso polui sua apresentação. Você conseguiu prestar atenção em mim enquanto eu ficava fazendo aquele monte de gesto? Outro perigo é a pessoa usar muitos acessórios. O que eu tô fazendo aqui para gravar esse vídeo para você? Eu tô com um brinco, um anel, outro anel, um relógio só. Dependendo do tanto de acessório que você coloca, enquanto você está fazendo o seu gesto, você se embanana e acaba ficando preso ali. Então escolha os acessórios que você vai utilizar com sabedoria. Mais um erro que as pessoas cometem, para você não fazer ao falar em público, é simplesmente ela tá falando e ela começa a se coçar. Eu não sei o que dá na pessoa, parece que baixou o piolho ali, caiu uma tonelada de piolho. Você já teve piolho quando você era criança? Eu já. Ah, a pessoa começa a se coçar lá enquanto ela tá falando em público. Para, gente. Uma coceirinha ou outra ali, tudo bem. Assim, não toma um banho antes, né? Pra não dar coceira. E é importante você saber que quando você tá falando em público, você vai sentir mais calor do que a audiência vai sentir. Então, vá com uma roupa leve. Eu tô gravando aqui esse vídeo com você com uma blusinha de algodão leve. Tudo bem que tem um ar-condicionado aqui. Deixa eu te mostrar aqui o bastidor. Olha ali, ó. O ar-condicionado bem viradão aqui pra mim. Deixa eu arrumar a câmera agora, né? Ficou bom? Tá certo? Então tá.
mas você sente mais calor do que a maioria das pessoas. E outra coisa, viu? Quando você estiver falando em público, não deixa a sala muito confortável, não. Deixa mais friozinho, porque no frio o nosso cérebro fica em estado de alerta. Dica extra aí pra você. Eu confesso, eu já perdi as contas de quantos erros, mas eu tô aqui pensando no que eu quero dizer pra você e eu vou te contar algo definitivamente pra você não fazer ao falar em público. Não levar um rascunho com as suas ideias. É feio quando a pessoa perde o raciocínio e ela não sabe mais como ela tá falando. Lembra ali há pouco que eu perdi a contagem dos números? Pois é, esse é um erro. Deixa ali o material de lado ou interage com a pessoa. Pessoal, qual que é esse erro mesmo que eu falei aqui? É o quinto ou quarto? Até me empolguei aqui e perdi. E aí as pessoas começam a interagir com você, te ajudando na construção do seu raciocínio. Mas se você fizer muito disso, vai passar qual imagem? Profissionalismo ou amadorismo? Que imagem passa? Deixa aqui pra mim nos comentários. Amadorismo, isso mesmo. Você não vai querer passar amadorismo quando você estiver falando em público. Vai? Eu acredito que não. Então se prepare, porque tem coisas que você comete ao falar em público que são péssimas e que não passa credibilidade. Falar em público é um momento importante, sim. Então vamos lá, as soluções, né? Postura adequada, braços soltos, faça gestos marcados. Tenha uma postura que passe essa autoridade, essa credibilidade que você quer, nada empinado, uma postura adequada, sem ficar se coçando, uma roupa que condiz com a imagem que você quer passar, organização das suas ideias. Leva ali um material de anotação, se você precisar, você dá uma espiadinha e eu tenho certeza que o seu desempenho vai ser um desempenho uau e você vai aí gerar o impacto que você quer na sua audiência. E de todos esses erros que eu contei, qual é o que você já cometeu? Abra aqui o seu coração para mim. Eu vou falar que eu já cometi todos esses erros que eu falei para você. Todos, sem medo nenhum de errar, eu já cometi todos. Inclusive agora mesmo minha cabeça tá coçando. Tô brincando. Sim, eu já cometi todos esses erros. Eu não quero que você os cometa. É por isso mesmo que eu estou aqui partilhando com você. Eu treino as pessoas para falarem em público, porque um dia eu tive medo, não tive uma boa performance e eu amo fazer isso. Deixa aqui seus pedidos e seus comentários que eu trago mais novidade para você desse tema. Combinado? Beijos, fique com Deus. Lembre-se de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as novidades, porque aqui, ó, tem muito conteúdo uau para o seu desenvolvimento. Fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Fala aí, galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Vamos lá, hein? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, passo a passo, pra galera que me segue e quer aprender, tá? Primeiro passo, esfrega a argamassa no chão, tá? Esse é o truque dos truques, tá bom? Coloca no chão, ó. Esfrega mesmo para agarrar, tá? Aqui tá fundo, né? Aqui é porque a gente tinha feito um rebaixo, mas aí acabou mudando, tá? Então, depois que você esfregou no chão, é onde você vai vir passar mais um pouquinho, tá? Ó. Aqui eu vou jogar uma quantidade boa, porque aqui, ó, tá fundo. Vou colocar logo aqui essa para vocês verem. Tá vendo essa parte aqui, ó, bem funda, ó. É só essa parte, o resto é normal, tá? Agora o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Geralmente a gente faz assim, ó. Tá? Ó.
Colocou aqui. Agora a gente vai colocar na peça. A peça, ela tem um sentido, tá? Se vocês notarem bem, essa peça aqui, ó, vocês vão ver que ela tem um sentido. O veio dela tá pra lá, tá? Então, o veio a gente vai colocar pra lá. Deixa eu ver se eu acho a seta daqui. Tem uma seta aqui, ó. Vendo uma setinha bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Essa seta tá indo pra lá. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu pego aqui agora. Eu comprei, pessoal, a máquina que passa argamassa na peça. Mas infelizmente chegou lá em casa. E como eu tô longe para trazer pra cá. Então, segredo, ó. Para você não ter problema nunca, tá? Esfrega na peça. Primeiro esfrega, igualzinho fez no chão. Ó. Esfrega. Essa é a parte que a galera dá preguiça, né? Mas pode ter preguiça não, tá? É isso que vai garantir o seu trabalho, ficar um bom trabalho, tá? Ó, coloquei aqui, não coloquei agora, eu vou colocar mais um pouquinho. Esse pouquinho que eu tô colocando aqui, ó. Ó. Pra que serve essa camadinha a mais? Eu venho aqui agora e faço isso, ó. Ó. Beleza? Ó. Lembra que eu falei dos veios? Os veios tem que ficar pra lá. Então eu já deixo na posição do balde o veio. Pra quê? Pra quando eu pegar aqui, eu fazer isso, ó. Como esse aqui meu, ó. Aí eu já pego aqui, tá? Ó. Nessa posição aqui, vou jogar um pouquinho pra cá. E aí, ó, você solta aqui, ó. Simples assim. Bom, galera, ó, colocou. A gente sempre fica com um paninho, né? Pra manter sempre o local limpinho. Agora aqui, ó, o que a gente vai fazer, ó? Vou colocar aqui, tá? E aqui a gente começa a esmagar, ó. Ó, esmagar pra não ficar nenhum dente aqui, tá? Então, essa peça aqui, ela tá seca. Como ela tá seca, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu afastar um pouquinho, tá? Ela é uma peça seca, ou seja, eu não tenho nivelador aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é a sobra. Acho que eu quebrei, né? Então, como aqui eu não vou botar nivelador porque tá seco, o que eu faço? Eu uso isso aqui como espaçador, tá? Então vamos lá pra você poder entender. É 1,5, né? A gente vai apertando até ele pro lugar, tá? Pra não dar dente, tá bom? Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um aqui. Só vai servir de espaçador, mais nada, tá? Aí a gente vai... Ó. Então aqui só está servindo para fazer meu espaçamento, certo? Não está servindo como nivelador. E aí onde eu falo para vocês, por exemplo, aqui ó, eu tô colocando o piso aqui, não tô? Para eu nivelar, eu vou ter que abaixar mais, não vou? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, eu aperto o piso, aí limpo, né? É assim que funciona. Até você ter certeza que tá bom. É porque tem uma galera que fala assim: o Wesley não mostra vídeo sem o nivelador. Eu tava lendo esse comentário ontem. Por que será? Na verdade, pessoal, eu não dependo do nivelador
para deixar um piso nivelado. Tá aqui a prova, né? Só que dá mais trabalho fazer isso. Ó, eu posso trabalhar, fazer meu serviço todinho do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, e ele vai embora. Só que você tem mais trabalho fazendo assim. Pode fazer sem? Lógico, evidente, né? Você não é obrigado a usar, ainda mais se você não gosta. Mas o que eu quero dizer para você, a diferença, tá? A diferença dos niveladores, eu vou te mostrar agora, ó. Eu coloquei aqui, não coloquei? Ele tá totalmente nivelado, ó, nivelado, sem nivelador, tá vendo? Aqui ainda tá subindo um pouquinho, ó, ó o piso, ó. A gente coloca, ele sobe, ó, tá vendo? Aqui, ó, vou apertar, ó. Ó, apertei e foi pro lugar, beleza? Então assim, a gente pode trabalhar assim? Pode, conferindo, bonitinho, vai nivelar da mesma forma. Não tô usando nivelador, isso aqui é só um espaçador, né? Ó, ó. Beleza? O pessoal fala, tem que usar o tato, né? Então, agora deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês terem uma dimensão do que eu tô falando, ó. Colocamos uma peça, não colocamos? Agora eu vou colocar outra peça, tá? E aí, dessa daqui, como já a massa tá mole, né, não é de ontem, eu já posso usar o meu nivelador, não posso? Agora vamos lá, para vocês poderem entender. O pessoal precisa entender que o nivelador é só uma ferramenta, não desqualifica, não faz você ser essa história de que tem que botar no tato, na tora. Pessoal, eu sou do tempo que se coloca piso com nata de cimento. Sou da época que se colocava mármore com cal, né? A galera das antigas aí sabe o que eu tô falando. Então assim, pedra mármore a gente colocava com cal, tá? Então só para vocês terem uma noção. Então ó, espalhei aqui, tá? Espalhei, né? Lembra que eu falei para vocês? Passa primeiro no chão, aí depois joga mais um pouquinho, ó. Depois que você jogou, vai fazer o seguinte. Deixa eu jogar mais um pouco aqui. Ó, joguei, né? Para ter uma aderência no chão. É isso? Agora eu vou passar a desempenadeira. Ó. Sempre reparando no veio da peça. Aqui, ó, eu tenho a argamassa na peça, tem a argamassa no chão, não é isso? Não é o que a gente precisa? Agora vamos lá. Ó, eu pego aqui, faço isso aqui, ó, isso aqui. Esse aqui é meus niveladores, tá? Lembra que eu coloquei aqui? Agora, ó. Coloco 3 porque a peça é grande. Simples assim, ó. Coloquei 3 aqui. Agora eu vou pegar a minha peça, essa peça que eu coloquei aqui, sempre observando o veio dela, tá? Sempre observando o veio dela. Agora aqui, ó, vou pegar nessa posição, fazer isso, ó. Como aqui tem a parede aqui na minha mão, ó, eu boto aqui e largo. É só isso que eu faço. Aí meu paninho sempre está comigo, né? Para manter o trabalho limpo de uma vez só, para não precisar ficar limpando 2 vezes, tá? Esse carrinho aqui, pessoal, é uma bênção, tá? Esse carrinho aqui é muito bom porque ele acaba não machucando o meu joelho. Você pode usar uma joelheira também, só que a vantagem dele é que ele vai para lá e para cá, né? Então, ó, o pano fica para quando acontecer essas coisinhas, ó. Tá vendo? Ainda mais que é um piso poroso. Agora aqui, ó. Coloquei, ó. Vamos lá. Ó. A marreta de borracha facilita. Agora, o que eu quero mostrar pra vocês é isso, ó. Coloquei aqui, não coloquei? Você vê que aqui tá alto e aqui tá um pouquinho alto, olha só. Ó. Vou pegar o nivelador nesse sentido pra lá, vou fazer isso, ó.
Ó. Quando eu abaixo aqui, ó, que eu faço isso, que ele vai pro lugar, eu travo. Beleza? Aqui ele já não sobe mais, ó. Aí eu vou alinhando, ó. Veja que eu tô colocando pra lá, não pra cá, pra não abrir a peça, tá? Ó. Ó. Coloquei. Olha que coisa magnífica. Ó. Coloquei aqui, não coloquei? Agora eu venho com esse alicatezinho aqui, esse danado. Faço isso, ó. Primeiro coloco pro lugar, venho aqui e aperto, ó. Ó, apertei. Ele já nivelou aqui sem eu precisar ficar me matando, tá? Ó. Ó. Saiu do lugar, você põe pro lugar de novo. Agora aqui, ó. Ó. Aí, quando a gente aperta, ele sempre abre um pouquinho. Então o que que eu faço? O que que eu faço aqui? Eu boto de 1,5 para quando der essa aberturazinha, cair para 2. Então sempre uso uma junta menor da que eu quero em milímetros, tá? E aí fica um trabalho perfeito. Aí aqui, ó, o cuidado que você tem que ter. Como a peça ainda tá fresca, ela anda aqui, ó. Ó. Então sempre com esse cuidado. Agora, tá vendo que ela andou? Aqui ela tá andando, ó. Aqui ela tá andando também, mas aqui, ó. As duas estão andando junto, ó. As duas estão andando juntas. Então, é mais difícil desalinhar porque vai secando e ela vai se travando. Aqui, aí eu já tenho que tomar aqueles cuidadozinhos. Se tivesse aqui, ó, o nivelador, ela já estaria travada nessa peça aqui. Hoje eu vim te contar 14 erros que acontecem com todo iniciante na costura e que impede que você seja um bom ou uma boa costureira. Oi, eu sou Deise Costa do blog modemodes.com. Se você já é de casa, seja bem-vindo novamente. Para você que ainda não é inscrito, já sabe, né? É só se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E nem só de tutoriais vive o nosso canal. Eu sei que o dia a dia da vida de quem trabalha com a costura, seja no artesanato, patchwork, costura criativa, costurando roupas, modelando, no mundo da costura é complicado. Acontecem muitas coisas que às vezes desanima, que às vezes faz a gente pensar que a gente não tem dom, que a gente não consegue. Às vezes a gente tem até um projeto legal, mas não consegue tocar pra frente porque as coisas não acontecem. Mas talvez você esteja cometendo algum desses erros, ou talvez isso esteja acontecendo de forma natural e você não tá sabendo lidar, contornar a situação para poder encontrar um novo caminho e aí continuar tocando esse teu sonho de fazer com que a costura seja o teu trabalho. Listei alguns erros e alguns problemas que todo mundo já passou que trabalha com costura, inclusive eu também já passei por muitas dessas situações. Fiz aqui algumas anotações, até mesmo na base do que vocês me contaram. E tempo atrás eu fiz um post lá no Instagram perguntando o que mais te incomodava nesse mundo da costura e eu vim comentar aqui com vocês. Primeiro fato que acontece com toda pessoa que inicia na costura e que te impede que você seja um bom profissional na área é o medo de cortar tecido. Gente, a quantidade de pessoas que me falam que tem medo de cortar tecido é impressionante. E assim, eu não vejo muito porquê disso acontecer, porque é só um tecido. Desde que você não use tecido de cliente ou um tecido muito caro para poder fazer os seus testes, fazer o seu treinamento, vale, gente, você comprar um TNT, comprar um tecido de retalho, usar, enfim, tecidos bem baratinhos mesmo, aquele que você nem vai ter expectativa de fazer uma roupa para usar, mas sim para servir de treinamento para você. O mais importante na hora de você cortar um tecido é você saber a posição do fio. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando durdume, trama, fio enviesado. Vou deixar linkado aqui abaixo para vocês verem, para vocês entenderem a estrutura do tecido e de que forma você pode posicionar o seu molde de forma a ter o caimento que você precisa. Então você sabendo que você vai posicionar de um jeito ou de outro, você vai ter um caimento, você vai ter um efeito no seu tecido, basta você seguir as regras da modelagem, a quantidade de vezes que você tem que cortar, se é na dobra, se não é, e é só cortar o tecido. Não precisa você ter medo. Se você errar, gente, você só cortou um tecido errado. Não precisa você temer, tá bom? A única forma de você superar, aprender,
errando também. Sempre falo que o erro faz parte do aprendizado. Você vai aprender a forma que não deve ser feita, vai encontrar outros caminhos, vai pesquisar, vai estudar e você vai crescer em conhecimento. O erro faz parte do aprendizado, de todo esse processo, então não precisa ter medo, tá, gente? Você tem que encarar aí as suas dificuldades para você poder crescer. Pega logo uma tesoura aí bem amolada e bora cortar tecido. Segundo item da listinha, acabamento. Dificuldades em acabamento. Gente, isso acontece. A gente tem que respeitar o nosso limite de aprendizado. A gente começa lá de baixo, pegando as coisas mais básicas, aprendendo a unir tecido, de que forma a gente vai unir para ter um efeito, para ter outro, para depois entendendo a estrutura da peça. Isso vale para roupa, vale para projetos de artesanato, para depois você começar a pensar em acabamento, porque isso já é parte de aprimoramento, de detalhes, que sim, é de suma importância. Eu mesmo sou uma pessoa que zelo muito pelo acabamento, pela parte interna da peça. Eu acho que não adianta você ter uma linda estampa, um belo tecido, um modelo muito bonito de se ver ali por fora, mas quando você vira e vê o avesso da peça, é aquela coisa toda cagada. É aquela cena deplorável. Então, gente, às vezes você nem tem o maquinário ideal para poder fazer um tipo de acabamento, mas você tem várias técnicas que você pode utilizar. Então, por exemplo, se você não tem um overlock, você pode fazer uma costura francesa. Enfim, numa montagem de zíper, você não tem como fazer o acabamento do overlock ali na braguilha, você pode colocar viés. Então, tem alternativas, pesquise, busque informações e, acima de tudo, gente, costura é treino diário. Eu acho que tudo que você se propõe a aprender, você tem que treinar. Não adianta você querer saber tudo do dia para noite, você tem que desenvolver, tem que buscar conhecimento e, acima de tudo, colocar a mão na massa. O processo de fabricação é o terceiro item da nossa listinha. Por quê? Muita gente não consegue desenvolver um modelo justamente por não saber as etapas a serem seguidas. Então, pensando de forma caseira e doméstica, uma costureira, uma artesã, pega um trabalho para fazer no seu ateliê. Vou falar aqui de confecção de roupas, tá, gente? Primeira coisa que você tem que fazer, você já tem idealizado o projeto que você vai fazer. A compra do material é o primeiro passo. E você tem que escolher um material de boa qualidade para você ter um resultado final satisfatório. Se você vai comprar um tecido, que seja um tecido que tenha um bom toque, que seja macio, que não seja aquela coisa que incomoda no corpo. Porque não adianta, gente, só a gente fazer a roupa. Tem que ter durabilidade, tem que ser funcional, tem que ser agradável de ser usado. Primeiro passo, material. Segundo passo, desenvolver a modelagem em cima de tabela de medida ou sob medida, seja sua, seja do seu cliente. E aí sim a gente vai para a fabricação antes de finalizar a peça. Prova, ajustes e finalização. Isso falando de uma peça única. Se você for fazer uma produção, você precisa fazer uma peça piloto antes de iniciar as peças finais. Então esse é o processo de fabricação. Eu vi que algumas pessoas me perguntaram, que tem dúvida do passo a passo, de como seguir aí para poder chegar até o produto final. E é isso. Se tratando de uma costureira, de uma artesã que trabalha sozinha no seu ateliê. Se tratando de indústria, de grandes marcas, tem um profissional para cada área. Então tem a modelista, tem a pilotista, tem a costureira. Cada uma dessas etapas é um profissional que desenvolve. Próximo item da lista, medo de pegar encomendas. Insegurança para comercializar aquilo que você cria. Muito provável que você que esteja me assistindo já falou isso. Faz roupa para você, faz para os filhos, faz para a família, para os amigos, mas tem pânico de pegar encomenda ou por medo de não dar conta, tem medo da pessoa não gostar e falar mal do seu trabalho, enfim. É um bicho de sete cabeças que as pessoas criam em torno de comercializar aquilo que cria. É lógico que para isso, você chegar até o momento de vender, finalizar uma venda, tem todo um processo, tem várias dicas, tem todo um passo a passo, inclusive tem dicas aqui no canal. Vou deixar linkado aqui para vocês abaixo no vídeo, um vídeo que eu dei várias dicas para você aumentar ou começar a vender os seus produtos. Então, vale a pena assistir. É muito bom quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, além de nos trazer uma satisfação, nos dá um retorno financeiro. Próximo item da lista, não saber precificar o produto é uma das maiores dificuldades de quem está entrando nessa área de fabricar, de criar e de vender. Realmente é muito complicado. Eu não vou dizer para você que é fácil, que é simples você encontrar um preço que seja justo e que esteja dentro do valor de mercado, que você brigue com o concorrente, você não esteja nem supervalorizando e nem desvalorizando o seu trabalho. É difícil encontrar esse equilíbrio. Tem uns cálculos que você tem que fazer, tem muita coisa que você tem que considerar. Tem pessoas que acham que é só aquilo que você gasta para comprar o material, que são os custos diretos, mas não, tem muita coisa envolvida, tem tempo envolvido, tem valor agregado, tem também o seu tempo, tem aquilo que você acha que a sua peça vale, tem processo aí para você analisar até você chegar ao preço final do seu produto. Para isso, eu vou indicar para vocês um vídeo que eu fiz com meu esposo, que ele é contador, eu vou deixar aqui abaixo linkado para vocês. Um monte de gente fala que eu falo pra caraca nesse vídeo, mas gente, não é uma entrevista, é um bate-papo que a gente fez contando a nossa experiência, da minha parte trazendo
trazer na minha experiência nesse sentido e na visão dele como profissional da área de contabilidade. Iniciar vários projetos e não terminar por pular etapas. Aqui eu tô falando de ansiedade, tô falando de empolgação e tô falando de pular etapas de fato. Porque quando a gente começa a aprender alguma coisa, eu, por exemplo, tô aprendendo a fazer tricô e eu já quero fazer um monte de coisa. Todo vídeo que eu vejo de tricô, eu quero iniciar aquele projeto, só que aquele que eu comecei, eu ainda não terminei. Aí fica parado. Aí eu começo um projeto novo porque eu vi que eu achei super legal, que caramba, esse eu vou conseguir fazer. Aí fica um monte de projeto parado. Então, gente, isso acontece também com quem trabalha com costura. Você quer fazer um monte de coisa, às vezes você ainda não passou pelo aquele processo inicial de você conseguir desenvolver o básico para poder depois pegar modelos mais elaborados. Mas aí o que acontece? Você não consegue finalizar a peça por falta de técnica. E aí você começa a acumular um monte de coisa inacabada, você fica com o dinheiro parado porque é tecido, é material que você investiu ali, e aí você não termina, e você nem usa para servir de vitrine do seu trabalho e nem vende, então fica ali parado. Próximo item, criar apenas de acordo com o seu gosto e não seguir as tendências. Gente, se você tem em mente que você quer vender aquilo que você cria, não adianta você ficar só em torno daquilo que você gosta, porque o seu gosto não vai ser o gosto do teu potencial cliente. Claro que você pode e deve fazer peças que são de acordo com o seu gosto, até para você usar, e eu sempre falo isso, você servir de vitrine, né? Então você faz aquilo que você gosta, de acordo com o seu gosto, de acordo com o teu estilo, até para você usar, as pessoas verem. Vão ter pessoas que vão se identificar com o teu estilo, mas não é a maioria. Então não adianta você só criar o que você gosta, você tem que estar de olho nas tendências, no que está em alta, no que a maioria das pessoas estão procurando. Então vale fazer pesquisa, vale entrar no Pinterest para você ver ali o que está em alta. Nem tudo que eu faço aqui no canal, por exemplo, fica para mim, porque não faz o meu estilo. Eu faço porque tá em alta, porque muita gente está procurando, porque muita gente está me pedindo, mas nem tudo faz o meu estilo, é do meu gosto, e eu não uso tudo que eu faço. Mas se eu ficar só em torno do meu estilo, eu não vou alcançar o máximo de pessoas que eu poderia alcançar. Então, seguir as tendências é primordial, gente, porque é o que tá em alta, é o que a maioria tá pedindo. Aqui já é para quem já tá trabalhando, vendendo, atendendo clientes, que é não orientar o cliente sobre o que é adequado para o seu tipo físico, para o seu tom de pele, para a sua idade. O que mais acontece é cliente pedir capa de revista, look de novela, look de filme, apresentadora de TV. Às vezes eu vi um look na novela, quero igual, que fique assim no meu corpo. Só que nem sempre a pessoa tem a noção de que nem tudo que a gente vê serve pra gente. Cada um tem um tipo físico. Às vezes o que eu tô vendo ali na novela, ela não tem o mesmo tipo físico que eu. Então aquela curvinha bonita na cintura que fica ela não vai ficar em mim porque o meu tipo físico é o quê? É oval. Ou então é reto, eu não tenho definição de cintura. Então, gente, a nossa obrigação como profissional é orientar o cliente. É claro que você não tem que falar assim, olha, não vou fazer assim porque não vai ficar bom. Não, você tem que fazer ele entender que daquele jeito não vai ser adequado, não vai ter o resultado que ele deseja. De forma educada, de forma a não ofender. O cliente vem com uma expectativa. E se você faz tudo aquilo que o cliente pede, sem dar as devidas orientações, no final ele vai ter um resultado que não é aquilo que ele idealizou. Mas foi porque você não fez o que ele pediu? Não, foi porque aquilo que ele pediu não era adequado para ele ou para ela. Então cabe a nós profissionais orientar o cliente. Às vezes a cor ou a estampa não fica legal com o tom de pele. Uma pessoa muito branca querer usar um nude não fica legal. É claro que você tem que deixar o seu cliente livre para decidir. Você dá as opções, você dá as orientações e joga para ele, olha, você decide. Se você quiser assim, beleza, eu faço tranquilamente, mas sabendo que o resultado não vai ser idêntico ao que você está vendo. Então você tem que jogar as cartas, deixa o cliente decidir e aí você joga na conta dele. Mas até para preservar o nosso trabalho, para depois a pessoa não falar que você não fez direito, pedir uma coisa que você fez diferente, aí você tira a sua conta de risco, tá? Mas um erro muito comum também é não calcular a quantidade ideal de tecido e também o tipo de tecido ideal para o modelo. Gente, muita gente me pergunta qual o tecido ideal para cada tipo de modelo. Tem post lá no blog que eu dou muitas dicas de tecido versus modelo, quais tecidos ideais para os modelos ideais também, porque se você não escolher o tecido certo para o tipo de modelo, você vai ter resultados diferentes. Então, se você faz um vestido numa seda e depois você faz num tricoline, gente, por mais que você use o mesmo
mesmo molde vai ser diferente, o caimento vai ser diferente, a estrutura da peça vai ser diferente, vai vestir diferente no corpo. Então, o erro comum do iniciante é justamente não saber calcular a quantidade certa de tecido. Se você faz uma calça tamanho 38 e faz uma 46, você vai usar quantidades de tecido diferentes. Se você faz uma calça skinny, se você faz uma pantalona, você vai usar quantidade de tecido diferente, mesmo que você faça as duas do mesmo tamanho. Então, um erro muito comum é esse, é errar na hora da escolha da quantidade, e aí você não consegue finalizar o trabalho porque faltou tecido na hora do corte. E também essa questão de não saber escolher o tecido ideal. Tem dicas lá no blog para poder ajudar vocês nessa questão. Agora, para finalizar aqui, os 2 últimos itens dessa lista é em relação às vendas das nossas criações, que eu acho que uma das maiores dificuldades mesmo é quando a gente começa a querer ir em busca de cliente e tentar vender aquilo que a gente está fazendo. Hoje todo mundo está na internet, quem quer vender precisa usar a internet para poder alcançar um número maior de pessoas, para poder se colocar no mercado. Hoje é primordial, acho que praticamente impossível uma empresa conseguir se colocar, conseguir uma posição no mercado se não usar a internet e as redes sociais. Só que existem formas corretas e adequadas para isso. Então, se você quer vender o seu artesanato, as suas costuras, as suas criações usando o seu perfil pessoal, você está fazendo isso errado. Então, não é de qualquer forma, não é qualquer rede social. Você precisa criar uma fanpage no Facebook para você trabalhar de forma mais profissional. Ali você consegue ver todas as métricas de alcance de publicação. Você consegue se mostrar como uma empresa, como um negócio. Você consegue alcançar um número maior de pessoas e você consegue também impulsionar publicações, coisa que você não consegue fazer no seu perfil pessoal. E aliás, a fanpage é exatamente para isso, né, gente? Para você não usar o seu perfil pessoal e misturar aquilo tudo. Então você tem que ter mesmo um posicionamento ali nas redes sociais, no Instagram, também se você quiser ter um canal no YouTube, tem que ser algo focado somente naquilo que você está produzindo, para as pessoas não se perderem ali em tanta informação. Próximo item são aquelas pessoas que querem fazer tudo para todos. Gente, isso não existe. Você nunca vai conseguir fazer tudo para todo tipo de pessoa. É para isso que existe uma coisa chamada nicho. Público-alvo. Você tem que saber para quem você quer vender, para quem você quer levar o teu produto. Então você precisa definir primeiramente o que você quer vender. Define o teu produto, define o posicionamento da sua empresa, que tipo de pessoa você quer alcançar, onde essas pessoas estão. Então não adianta você querer vender vestido de noiva na feirinha do bairro. Então você precisa colocar o teu produto no local certo e apresentar para as pessoas certas, porque muitas das vezes, na grande maioria das vezes, são produtos de qualidade, uma boa produção, só que está no local errado, mostrando para pessoas erradas que não estão interessadas naquele lugar. Então você precisa se posicionar, saber exatamente que tipo de produto você quer fabricar para vender e colocar no lugar certo para atingir o teu público-alvo e não todo mundo, porque não é todo mundo que vai querer aquilo que você está fazendo. Você tem que apresentar aquilo exatamente para quem está interessado em pagar por aquilo. E mais detalhes em relação à venda, não deixe de assistir o vídeo que está aqui abaixo no canal, que tem muitas dicas. Espero que eu não tenha te desanimado, te mostrando todos os erros que normalmente acontecem com quem inicia na costura, inicia nas vendas das suas criações. Na verdade, o que eu quis fazer aqui era trazer essa realidade que eu sei que sempre acontece, aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com você também, pelo menos alguma dessas situações, mas eu tentei comentar essas situações e trazer soluções para elas, não só comentar, porque a gente sabe o que acontece, mas o mais importante é a gente conseguir contornar todas essas situações e não desistir. A nossa tendência mesmo é, quando depara com as dificuldades, desistir, porque tá difícil, porque a gente não vê resultado, mas, gente, tem um caminho a trilhar, tem um caminho assim a ser seguido, não é fácil. A gente toma muito mais não do que sim, a gente vê muito mais dificuldades do que flores, mas eu acho que a satisfação da gente trabalhar naquilo que a gente gosta e da gente poder desenvolver, ainda ter um retorno financeiro, é muito gratificante. Eu espero mesmo que as minhas dicas possam te animar e te dar uma injeção de ânimo aí. Se você tá passando por alguma dessas situações, me conta aqui abaixo que eu quero saber, tá? Beijo e até a próxima!
Jacimores! Tudo bem com vocês? Chegou quarta-feira, o dia do nosso encontro aqui na TV Dino. Algumas dúvidas vieram surgindo, né? E a gente veio tirar. Agora, na segunda parte aí do como escrevo, quantas coisas a gente escreve errado, né? E às vezes sem saber. Ou às vezes só repetindo o que a gente vê errado por aí e continuando com o erro. Vamos parar. Analise agora aí o que você escreve. Se você escreve certo ou se você escreve errado. E se você vir algo de errado aí escrito ou falado, corrija o amigo. Mas sempre com educação, hein? Para que o erro não persista. Vem comigo. Haver separado. Haver e haver com H. Gente, quando eu falo para você assim, nada a ver, esse nada a ver é aqui, ó, o A e o V, de forma separada. Haver com H é do verbo haver, existir, ok? Quando eu quiser usar o verbo com sentido de existir, aí sim é com H. Quando eu falar para você aí, ó, nada a ver isso aí que você tá fazendo, nada a ver o que você tá escrevendo, é o A separado do V, ok? Então vem. Traz com Z ou traz acento e S? O traz é o verbo trazer. Ele traz para mim dúvidas. Ele traz para mim um açaí delicioso. Então, é o verbo trazer. Agora, a palavrinha traz com acento no A e o S sempre vai ser precedida de preposição. Precedida antes dessa palavrinha vai ter uma preposição. Por exemplo, você vai ficar para trás. Olha o para, uma preposição, você vai ficar para trás. Então anda logo. Se não andar logo, vai ficar para trás. Ele estava atrás de mim. O atrás aí, ó, é junto, porque tá indicando o lugar onde ele estava. Ele estava, ó, atrás de mim. Outro exemplo, ele estava por trás disso. Olha a preposição antes do trás. Por. Ele estava por trás disso. Ele que estava aí, ó, organizando tudo. A todos sem crase no A e a todos com crase no A. Gente, o que eu mais tenho visto, esse a todos craseado. Lembrando que a crase é junção da preposição a mais artigo feminino a. Então aí leva o acento grave que faz a crase. Palavra todos. Todos é uma palavra masculina. Se der uma palavra masculina, não tem aí o azinho antes, não é verdade? O a do artigo. Então é só a preposição. Sendo somente o a preposição, não leva a crase, ok? Gente, aqui também fotinho, fotinha. Quantas blogueirinhas aí na rede social escrevendo, vou tirar uma fotinha, vou postar uma fotinha. Não, fotinho, fotinho. Quando eu falo o quê? A foto, as fotos. Olha como muda, foto, só a palavra foto. Apesar de ter o artigo feminino, a gente o quê? Modifica esse substantivo. A foto, as fotos. Então, se eu for colocar no diminutivo, eu vou colocar no diminutivo também com O. A fotinho. Pode parecer estranho, né? A fotinho, mas se é a foto, a gente permanece aí fazendo essa variação com o ozinho final da palavra original, que é foto. Ok? Ninguém mais vai tirar fotinha, não. Todo mundo vai tirar agora o quê? Fotinho. Com certeza e com certeza. Gente, já vi com certeza também junto. Não, com é uma preposição e a preposição não se junta a outra palavra. Então, a gente vai falar com certeza. É como eu falar assim para vocês. Vocês querem cachorro quente com molho ou sem molho? Olha aí o com. O com não vem junto do molho, nem o sem vem junto. Com e sem são preposições, então a gente deixa o quê? Separado. Eu quero com molho, eu quero com certeza. Separado, ok? Curte com I
ou curte. Também quando a gente pede aí, curte a minha foto, me curte lá no Instagram, vai lá, curte a minha página. Quando eu peço para curtir, eu estou usando o modo subjuntivo do verbo. Eu estou tentando te convencer, eu estou te sugerindo, eu estou sugerindo uma ação para você. Então, é com é no final. Quando eu uso ir, eu curti. Curti é uma coisa no passado, uma situação no passado. Por exemplo, eu curti a sua foto, né? Como eu comentei a sua foto, olha o izinho no final. Eu comentei, eu curti, eu falei. Então, terminou com i, são ações no passado. Quando eu peço para você curtir, curte lá, é com é no final, ok? Ansiosa. Ansiosa é com S, que vem de ansiedade. Ansiedade se escreve com S. Ansiosa é uma palavra que nem existe com C. A gente pode pensar, mas pode vir, de repente a pessoa está confundindo com anciã, né? Parece o início, anciã. Anciã é com C, ancião é com C. O que é ancião? O que é ancião? Pessoas aí de idade mais elevada, que já estão ficando o quê? Velhinhos, né? Então, é com C. Só que não existe derivação para ansiosa. Você é ansiosa? Não. Você está velha? Não. Ansiosa é só de ansiedade com S. Ok? H e A. A é do sentido, com H é do sentido de existir. Há um apagador em cima da mesa. Existe um apagador em cima da mesa. Há 2 canetas em minhas mãos. Esse A vai continuar no singular, porque tem sentido de existir, ok? Então, ele não vai variar em número. Aqui, esse A é um A de surpresa, né? Uma exclamação, é uma interjeição. Ah, é isso! Ah, você veio aqui me ver, você veio aqui tirar a sua dúvida da língua portuguesa. Então, esse AH é uma surpresa, é uma interjeição, ok? Ata e ata. Quantas vezes eu recebo no meu WhatsApp a pessoa falando assim, concordando que eu acabei de falar ata, mas escreve ata dessa forma, ata. Gente, ata é aquele documento que a gente escreve depois de uma reunião, por exemplo, né? Em reunião de condomínio. Aí vocês, reparem só, eles fazem uma ata, escrevem lá no livro tudo que foi dito durante a reunião. Aí sim, é uma ata, tudo junto. Quando eu falo ata, concordando, é como H, vírgula, tá. Ok? Ata? Então tá bom. Espero que vocês tenham entendido aí algumas dicas do que a gente vê aí de erros, né, constantes na nossa língua portuguesa, e a partir de agora você seja capaz de identificar e não continuar com eles. Dúvidas? Fala aqui comigo. Adoro a presença de vocês aqui toda quarta-feira a partir das 9 horas da noite no nosso quadro Dica Top. Como eu sempre faço o convite, vem! Curte lá minha página do Instagram, Jaciana_VG. No Facebook, Jaciana Vieira Gonçalves. Espero vocês todos os dias coladinhos comigo, tá bom? Amo, amo, amo muito. Beijo, meus jacimores. Até semana que vem, aqui no Dica Top, quarta-feira, ou todos os dias lá nas redes sociais. Vem se divertir comigo. Beijo! Fui! Tchau, tchau! Você está procurando um aplicativo de transporte urbano para ganhar um dinheiro extra nessa crise? Fast Car Rio Motorista é o melhor preço do Brasil. São R$50 por mês e R$1 por corrida. Desse jeito, você ganha mais e seu passageiro paga menos. Vai lá no Google Play e no Apple Store e baixa lá!
Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre as estereotipias, aqueles movimentos repetitivos que as crianças fazem com os bracinhos ou aquelas falas repetitivas. O que é isso, por que a criança apresenta e o que a gente pode fazer para melhorar esses sintomas que são característicos do transtorno do espectro autista. O que são as estereotipias? Nós temos estereotipias motoras e estereotipias vocais, verbais também. As estereotipias motoras mais comuns são o movimento de flapping, as crianças mexem assim a mãozinha ou os bracinhos, geralmente quando elas estão eufóricas, com alguma coisa, excitadas. Tem também as estereotipias de andar de um lado para o outro, de correr de um lado para o outro. As crianças correm rindo ou passam pela parede olhando, ou passam pelos objetos olhando pelo cantinho dos olhos, assim, alguma coisa ou algum ponto específico. Tem também as estereotipias de ficar na ponta dos pés e voltar toda hora para dar algumas sensações corporais. Tem também de balançar o tronco. Essas são as estereotipias mais comuns. Mas a gente vê também estereotipias verbais nas crianças, que é ficar repetindo alguma palavra, repetindo cenas de filmes ou desenhos. Então fica falando fora do contexto alguma frase de desenho. Então, por exemplo, Mamãe Peppa, Papai Peppa Pig. Dependendo do desenho da moda, é a estereotipia que as crianças mais apresentam. E elas ficam repetindo esses trechos em momentos que não tem relação, que não tem a ver, que a mãe não está perto ou que o pai não está perto, então não é nem um uso funcional. Também as crianças podem ficar fazendo sons repetitivos com a boca, fazendo o som de uma mesma vogal, tipo i, ou ficar repetindo a mesma palavra, também sem função. A característica é, se uma dessas coisas for usada para conseguir algo, então não é estereotipia, então é um comportamento que a gente precisa analisar. Mas geralmente as estereotipias têm a função de autorregulação da criança, então a criança pode ter uma alteração sensorial e as crianças com autismo têm bastante essas alterações sensoriais e usam as estereotipias para se autorregular. Pode também ser uma forma de autoestimulação, porque dá uma sensação prazerosa para elas. Algumas vezes elas podem usar também para fugir ou se esquivar de atividades. Então, quando ela está cansada e não quer mais fazer, ela entra num movimento repetitivo, porque ela sabe que quando ela está no mundinho, as pessoas impedem, param de dar demanda para ela. Então, isso também pode acontecer. Nós temos que tomar cuidado para as estereotipias não acabarem ganhando uma outra função, que é de chamar a nossa atenção. Muitas vezes, quando as crianças entram nesses movimentos repetitivos, nós vamos lá, falamos com ela e damos alguma coisa legal para ela parar ou damos atenção para ela. Muitas vezes as crianças chegam na frente dos pais e fazem para se comunicar, para pedir alguma coisa. Porque ao longo do tempo elas aprenderam que fazendo isso, os pais param tudo que eles estão fazendo e dão atenção para elas. Então é muito importante a gente pensar nessas funções das estereotipias ou qual antecedente, o que leva essa criança a fazer a estereotipia para a gente dar o tratamento mais adequado. Além de ser muito angustiante para quem está vendo a criança fazer essas estereotipias, esse comportamento também pode trazer muitos prejuízos para ela, porque cria um estigma social, as pessoas que veem acham muito estranho, os coleguinhas na escola podem começar a usar isso para fazer bullying, para tirar sarro, mas também, enquanto as crianças estão fazendo isso, elas perdem oportunidades de aprendizagem, porque se elas estão fazendo uma coisa que o resto do grupo não está, ou que as outras crianças não estão, ela não está fazendo o que está sendo ensinado, ou a proposta que foi feita dentro de uma escola, ou até mesmo dentro de casa. Além delas poderem também ser lesivas para as crianças, então dependendo do movimento que elas fazem, ou do tipo de estereotipia que elas têm, isso pode agredir a pele, a musculatura, tendões. Então o ideal é que a gente consiga tirar essas estereotipias e tratá-las. E como que a gente faz isso? Impedindo a criança de fazer? É bem comum as pessoas bloquearem, segurarem e não deixarem a criança fazer. Isso pode até reduzir a frequência desses comportamentos na frente do agente que faz esse tipo de bloqueio, mas isso não
trata, isso não regula a criança, não ensina para ela outras maneiras adequadas dela receber a mesma sensação ou a mesma estimulação. Mas sim é importante que essas crianças reduzam esses comportamentos, porque também a gente fala muito sobre o quanto o cérebro precisa receber informações para criar redes neurais coerentes ou relativas a essas estimulações que o cérebro recebe. E se ele está recebendo informações de estereotipias, que tipo de sinapses, que tipo de redes neurais ele está fazendo dentro do cérebro? Tipos ruins, negativos, que não acrescentam no repertório da criança. Precisamos tomar um cuidado grande, porque muitas vezes os pais, quando as crianças são bem pequenininhas, acham bonitinho algumas estereotipias que elas fazem. Isso é bem comum. E às vezes é até bonitinho mesmo, e os pais acabam imitando, incentivando e dando risadinha com as crianças desse comportamento, porque não tem ideia que eles podem ser comportamentos prejudiciais. Então fiquem atentos a isso se você não faz também na casa de vocês. Nós precisamos pensar então em como tratar. Fica com a gente e compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas que têm nas suas casas crianças que fazem isso e que precisam também de ajuda para tratar. Quinta-feira às 11 horas no nosso canal aqui do YouTube, o vídeo sobre como tratar e tentar reduzir as estereotipias. Um beijo e até quinta. Tchau, tchau. Dica top.